Gente, eu estou aqui com uma pesquisa que eu fiz e queria que vocês também procurassem saber um pouco sobre essa pesquisa, tá bom, gente? Fala sobre Frida, né? Quem é Frida? A esposa de Guanaving, né? De Guanaving. Então, vocês vão ver que história triste. A história é triste de uma mulher que tinha talento, de uma mulher talentosa demais, sofrida, que batalhou muito para a fundação das Assembleias de Deus no Brasil, em Belém do Pará. Então, vocês vão ver uma história linda, extraordinária, gente, extraordinária. Eu estava pesquisando aqui e fala sobre a história dessa mulher. Uma mulher batalhadora mesmo, uma mulher que ela revolucionou a história do evangelho mesmo no Brasil e no mundo. Então, dê uma olhada, a mulher sofreu perseguição demais. E o pastor, na verdade, ele tá querendo voltar, parece que quer voltar tudo de novo, né? Tá achando pouco e quer voltar tudo de novo ao que fizeram com Frida, né? E foi injusta a missionária sueca perseguida no Brasil e foi internada em hospício e esquecida pela história. Ou seja, é uma história bem longa, né, que fala que ela desenvolveu tantos trabalhos missionários, abriu as portas da casa dela para pessoas, para crianças, acolheu, vendia tudo que tinha para dividir com as pessoas, né? Até as panelas dela ela vendia muitas vezes para poder ajudar. Aqui diz assim, ó, Frida Maria Strandberg Wingrer morreu aos 49 anos no dia 30 de setembro de 1940 na Suécia, nos braços da filha, abatida, ela pesava 23 quilos. Tudo isso perseguição masculina. No decorrer dos 5 anos anteriores, entre idas e vindas em um hospital psiquiátrico de Estocolmo, a missionária sueca perdera quase 40 quilos. Aqui está falando da história dela quando ela foi. É uma história longa, na verdade, porque a Frida ela se casou-se com Guanaving. Então, quando ela casou-se com ele, né, que aqui diz a história, casada com o sueco que fundou em Belém do Pará a Assembleia de Deus, Frida se tornou uma das mais importantes lideranças da igreja no decorrer dos 15 anos em que esteve no Brasil, ajudou a construir um ministério no Rio de Janeiro, comandava um jornal e pregava em praça pública. Suas atribuições, muitas até então, reservadas apenas aos homens, entretanto desagradam pastores brasileiros e suecos, fizeram com que ela fosse perseguida, né, e pressionada a voltar a seu país de origem, onde teve um fim trágico. Foi essa perseguição deles que fez ela querer voltar para o seu país e foi onde ainda embarcar na sua viagem veio como de surpresa um carro com camisa de força, colocou na Frida e levou a Frida para um hospital, internou, distanciou Frida dos filhos, distanciou a Frida da família, tudo isso por perseguição. E quem fez isso? Pastores, homens que fizeram isso. Então, em nome do Senhor Jesus, você, pastor, para com isso em nome de Jesus. Jesus usa quem ele quer, para com isso. Pelo amor de Deus, não repete de novo essa história. Em nome de Jesus, não repete isso, irmão. Casada com sueco que fundou em Belém do Pará a Assembleia de Deus. Olha aqui. Suas atribuições, muitas até então reservadas apenas aos homens, como eu já falei. Aí embaixo a história da missionária passou décadas esquecida e nos últimos anos vem sendo resgatada tanto na Suécia quanto aqui no Brasil. Foi tema de livros de tese e doutorado e voltou a alimentar o debate atual e ainda polêmico sobre o papel da mulher na Assembleia de Deus, a maior religião pentecostal do país, com 12 milhões de fiéis, que hoje com certeza é muito mais, certo? Então tá aqui a história de Frida, você vai ler, é uma história muito triste, porque poderia ter um fim muito maravilhoso, mas por culpa dos pastores que cercaram, fizeram o cerco e acabaram com a vida da pobre missionária.
Frida embarcou para Belém em 1917, aos 26 anos, enviada pela Igreja Filadélfia, uma denominação pentecostal baseada em Estocolmo, que eu ainda não entendo esse negócio do que é isso, baseada em Estocolmo, não sei o que é isso. Depois você procura aí. Veio para juntar-se a Gunnar Wing, que 7 anos antes havia fundado a Assembleia de Deus no Brasil. Eles haviam se conhecido naquele mesmo ano, quando a missionária estava na Suécia para arrecadar fundos e visitar a família. Olha isso. Ele conta a ela sobre a missão e ela se apaixona pela ideia de ganhar almas no Brasil. Diz Valéria Vilhena, pesquisadora da Universidade Metodista, que baseou o doutorado na vida da missionária e que lança neste ano um livro sobre sua história. É o que eles dizem aqui. Então vamos lá. 3 meses depois de desembarcar no norte do país, ela se casa com Gunnar em uma cerimônia realizada pelo pastor sueco Samuel Niston, que ironicamente se tornaria um de seus maiores antagonistas. Ou seja, foi esse sueco Samuel Niston mais perseguidor da história dessa moça. No início, Frida restringe seu trabalho aos serviços sociais da igreja, tradicionalmente entregues às mulheres. Cuidar dos filhos, zelar pelos órfãos, visitar os idosos e os doentes. A jovem ia com frequência aos centros afastados que isolavam paciente com hanseníase, fazia um trabalho missionário extraordinário, né? Ia para os leprosários e tudo mais. O marido missionário, por vocação, na definição de Vilhena, estava constantemente viajando, buscando expandir o trabalho na igreja. Enquanto ele viajava, quem ficava na responsabilidade das obras missionárias aqui era a sua esposa, né? Que trabalhava arduamente para fazer a obra de missões por aqui. Ela fazia com que ele quase sempre, no caso, a saúde do esposo estava tão debilitada em cada viagem que ele ia, gente. Ele chegava doente, ele ficava doente, ou pegava malária, ou estava muito fraco. Ele ficava muito tempo de cama, diz o sociólogo Gedel Freire de Alencar, autor de Matriz Pentecostal Brasileira, Assembleia de Deus. Um dos primeiros a redescobrir a história de Frida no início dos anos 2000. Com o tempo, a missionária assume cada vez mais a atribuição de Gunnar em Belém. Talentosa, ela começa a traduzir os hinos da igreja sueca para o português. Ela canta, ela toca e começa a pregar. Ela transforma os boletins entediantes dos missionários publicados nos jornais da igreja sueca em histórias incríveis. Conta as suas idas e voltas em vários lugares de crianças jovens abandonados, crianças abandonadas, essa coisa toda. Então aqui, ó, aqui diz assim, ela transforma os boletins, né, entediantes em histórias incríveis, ou seja, tá aqui, um dos textos conta sobre a prisão que ela visitava toda semana em Belém, que mantinha 200 garotos entre 5 e 20 anos de idade. Alguns que estavam... Tô desse jeito também visitando, mas não visito eles diretamente, visito um prisioneiro e dali a gente faz o que pode para ajudar, né? Dentro do que a gente pode. Então... Mas eu bem gostaria mesmo de estar diretamente mesmo pregando para as pessoas ali dentro. Mas Deus vai dar essa oportunidade, tá? 200 garotos entre 5 e 20 anos de idade, alguns que estavam ali simplesmente por não terem pai. Conta Norelli, que passou meses entre os arquivos da igreja Filadélfia, mantidos em um castelo nas redondezas de Estocolmo. Estocolmo deve ser uma cidade, né? Deve ser uma cidade. Na redondeza de Estocolmo. Então, aqui diz, Frida passa então a bater de frente com o pastor Samuel Niston, à frente do jornal da Assembleia de Deus Batizados de Boa Semente, que era radicalmente contra que as mulheres pudessem pregar. Começa agora a guerra entre Frida e esse pastor, né? Bater de frente, ou seja, sempre quando uma mulher se levanta com sabedoria e inteligência, Satanás sempre vai cutucar os homens para perturbar a vida das mulheres, entendeu? Mas quem dá o dom é Deus, não é o homem. Fique isso bem claro. Tá aqui, ó, tô lendo para vocês aqui a história, né, da nossa irmã. Não dá para virar aqui. Eu estou mostrando para vocês a história de Frida, tá certo? Aí diz aqui, ó,
Seus textos citam com frequência trechos da Bíblia que, em sua visão, deixavam claro que as mulheres poderiam pregar, ensinar ou doutrinar. O comportamento desagrada também pastores brasileiros, incluindo Paulo Leiva Macalão, gaúcho de família abastada e com tradição militar, que estava à frente da Assembleia de Deus Madureira, hoje uma das maiores do país. Parte dos pastores da igreja no Rio de Janeiro já não queria se submeter a sueco, pobre e semiletrado. A mulher, muito pior, ou seja, chamando ela disso porque ela era sueca, né? Então, eles começaram a dizer isso, que não iria se submeter a sueco pobre e semiletrado. E a mulher, muito pior, acrescenta Alencar. Isso tudo preconceito do inferno que deu, ó. Ele lembra que no início do século XX, a Suécia era um país pobre, onde a igreja luterana era a religião oficial. Perseguidos, os pentecostais migraram especialmente para os Estados Unidos. Os que vieram para o Brasil escolheram Belém do Pará porque era um lugar onde tinha riqueza gerada pela borracha. Era uma das cidades mais ricas do país, tá? Belém do Pará. Por isso que fugiram para lá. Então, aqui diz, tem muita coisa. Procura aí você descobrir a história triste da nossa missionária Frida, né? Que muitos pastores estão querendo fazer justamente isso. Comigo, então, em especial, né? E aí tá, olha, parte dos pastores da igreja no Rio de Janeiro já não queria se submeter, como eu falei. Ele lembra que no início do século XX a Suécia era um país pobre. Eu já li isso aqui, misericórdia. Deixa eu pular, gente. Deixa eu pular aí, tá? Peraí, opa. A Convenção de 1930 e o enquadramento. As tensões culminam na convocação da primeira grande convenção da Assembleia de Deus, realizada no dia 12 de julho de 1930, em Natal. O motivo da convocação foi Frida, destaca Isael Araújo, pastor da Assembleia de Deus em Niterói e autor da biografia Frida Wingren, lançada em 2014. No entanto, os pastores definiram as atividades que poderiam ser desempenhadas pelas mulheres na igreja. Olha só, fizeram essa reunião por causa dela. Foi um enquadramento, acrescenta Araújo, que foi chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, em todo o processo. Guana ficou ao lado da esposa e defendeu o ministério feminino, mas foi voto vencido. O esposo votou na esposa, mas foi voto vencido. Mas aqui você vê, o clima de conflito fica claro nas cartas trocadas entre os missionários e entre outros documentos da época. Essa época, o pastor está querendo trazer tudo de volta. Essa perturbação do inferno, aonde atribulou a vida da Frida, aonde pegaram a moça, colocaram camisa de força na moça, internaram a moça como louca. Isso é bonito? Isso não é bom não, irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Deixa as mulheres trabalhar em paz. Poxa, ninguém tá na sua igreja não, nem mandando no senhor não, irmão. Fique no seu canto, procure seu canto em nome de Jesus, tá? Deus tenha misericórdia, perdoe seus pecados, né? Aí começa o conflito, alegar que Frida agora, já viu que não parava Frida de jeito nenhum, levanta o quê? Um falso testemunho contra a mulher, alegando que a mulher estava enamorada por um jovem muito mais novo do que ela. O que o Satanás, eu acredito piamente, como ela é inteligente, não tenha caído nisso, o que Satanás faz para poder derrubar uma serva do Senhor? Não, bota um homem na vida e aí a gente vai arrumar testemunhas e aí vai comprovar que ela caiu em adultério. O esposo não saiu do lado dela o tempo todo, né? Inimigo poderoso. Ele era mistura de Edir Macedo. Olha aí, o inimigo dela. O Samuel Nisto era o seu inimigo poderoso. Quem fez o casamento dela? Era uma mistura de Edir Macedo e Sila Malafaia. Pense. Defina o pastor Araújo. A comparação com o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e com o pastor do Ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia de Deus, dá conta do Espírito. Empreendedor e pertus e de sua postura muitas vezes polêmica, tá? Em 1964, Pertus fundaria o Partido Democrata Cristão Sueco, o
Kraten. Ai, gente de centro de direita, sei lá quem é isso. Então, o inimigo poderoso, ele era a mistura de Edir Macedo. O inimigo poderoso da Frida, né? O inimigo poderoso da Frida. O que o diabo faz, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vai procurar aí a história de Frida direitinho, tá? Analisa esse fato, é triste, não é nem bom, assim. Até pra mim que tô nesse trabalho aí, só Jesus. Aqui diz, ó, que Guanavig, o pioneiro da igreja, já tinha uma biografia, a esposa ainda não. Ele diz ter se deparado com a história quando trabalhava no dicionário do movimento pentecostal. Isso é muita coisa. Esse aqui é o pastor Araújo, tá? Falando sobre o conflito direto com as maiores lideranças da igreja, está entre as razões para o esquecimento de Frida. Pastor falando, né, do esquecimento de Frida, que ninguém comentava sobre Frida, ninguém fala sobre o trabalho dela, porque é mulher e aquela coisa toda. Gente, o sangue de Jesus tem poder mesmo. Aí fizeram a biografia de Guanavig, mas não fizeram a biografia de Frida, né? Passou por esquecimento. Mas tem muita coisa, não dá para ler tudo não. Vocês procurem isso aí. A Assembleia de Deus e as mulheres. As mulheres têm ganhado cada vez mais espaço dentro das Assembleias de Deus no Brasil, diz Alencar. Essa tendência, contudo, é bastante assimétrica nas diferentes regiões do país, justamente pelas características da religião. Ao contrário da Igreja Católica bastante hierarquizada, sua estrutura é congregacional. É como se fosse uma democracia direta, como para o sociólogo, cada congregação define suas liturgias. Tem lugar que aceita a mulher, tem lugar que não aceita. Em 2005, ele exemplifica. O pastor Manuel Ferreira, filiado ao PSC e presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, consagrou Jairo Manhães como pastor e acabou consagrando também a Cassiane, cantora gospel de sucesso, milionária, também como pastora. Depois disso, afirma Alencar, todas as esposas de pastores do Ministério de Madureira também foram ordenadas como pastora. Já a minha igreja, a Bethesda, consagra pastoras desde 1994, ele acrescenta, né? Então tá aqui algumas explicações, né, da história e por que essa questão tá meio confusa aí, gente, mas procura aí Frida, né? Procura a história de Frida, coloca no Google lá a história de Frida e você vai ver uma história triste mesmo. Se ela tivesse tido o apoio dos pastores, se ela tivesse tido, né, só o marido dela apoiou ela, mas se ela tivesse tido o apoio dos pastores naquela época, teria sido extraordinário, sabe? Teria sido lindo demais. Mas nem vou contra homem, nem vou contra as mulheres, tá bom? Eu sou a favor de Deus. Que Deus escolheu, tá escolhido. Se Deus chamou, tá chamado. Acabou, tá? Foi através dos trabalhos de Frida que Guanavig desenvolveu um excelente trabalho. Foi por causa de Frida. E muito mais o trabalho dela, honrado pelo esposo, muito mais. Então fica aí. Ah, mas irmã, ela não foi, né, consagrada a pastora. Ela juntou fundos, sim. A Frida tentou juntar fundos. E quando ela tentou ir para Portugal, fundar uma igreja em Portugal, um ministério em Portugal, aí souberam que ela juntou fundos para ir para Portugal. Alguém soprou alguma coisa e lá mesmo na estação foram com psiquiatras, sei lá, aquelas pessoas para prender ela e botar ela numa camisa de forças. E com 49 anos ela veio a falecer. Então que Deus nos guarde desses homens malignos e má, que está dando lugar para o Satanás. Alguns dão lugar para o Satanás sem saber e outros dão sabendo. E já tem outros que estão como inocentes, né? Que foi o que aprenderam e devido a eles ter aprendido, né, isso, eles estão dando continuidade a essa desgraça, que é a perseguição contra o Ministério das Mulheres. Então, em nome de Jesus, irmãos, talvez esse vídeo não ficou muito esclarecido sobre a história de Frida, mas como eu disse, procure aí a história de Frida, esposa de Guanaving, tá? Frida Vingre,
tá? Procure aí e você vai ver a história de uma mulher que lutou, né? Lutou pela independência do ministério, tá bom? Então, fica aí meu alerta, que Deus tenha misericórdia de nós. Se não ficou claro, como eu já disse, repito, pesquise melhor, tá?